Eu vou bater um papo com um especialista em bacias hidrográficas, pesquisador, geógrafo, professor Claudemir Mesquita, que há muito tempo vem estudando as bacias do Rio Acre, Purus, Iaco, Juruá, e tem alertado sobre essas enchentes sazonais. As pessoas perguntam, será que todo ano bissexto acontece uma grande enchente? Existe alguma relação científica com isso? Essas enchentes de grandes proporções podem ser previstas pelos sistemas meteorológicos, pelos sistemas de prevenção? Que tipo de ação efetiva deve ser feita no âmbito governamental? Que tipo de prevenção pode ser feita também pelos próprios pesquisadores, alertando as autoridades? Como é que é esse negócio da vazante, se chover nas cabeceiras? Como é que está previsto, inclusive, mais chuva agora para fevereiro e março? Professor Claudemir Mesquita, muito boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor, mais de 7 mil pessoas desabrigadas em Rio Branco, 70% da cidade brasileira debaixo d'água, Sena Madureira, enfim, vários pontos do nosso estado alagados. Rio Branco, a situação de calamidade, hoje à tarde, 17 metros e 46 centímetros. Ainda há pouco eu conversei com o senador Jorge Viana a respeito disso. Ele falava, né, das perdas para a cidade, do sistema de defesa civil no Brasil, que é muito antiquado, não existe um seguro para ressarcir as pessoas. Mas o que a ciência, o que as pesquisas apontam? Por que acontece esse tipo de alagação? É um fato comum na Amazônia. Mas de vez em quando a coisa extrapola, como foi esse ano, como foi em 88, como foi em 97. O que provoca esse tipo de inundação, professor? Bom, primeiro, aqui no estado do Acre existem 3 corredores climáticos. Um com 2.500 milímetros, que fica ali no Juruá. O outro entre Juruá e o Purus com 2.000 milímetros, e um outro aqui no Vale do Acre com 1.900 milímetros. O que são esses corredores climáticos? Esses corredores climáticos são áreas em que ocorre precipitação diferentes em volumes. Chuvas torrenciais. Chuvas torrenciais. No Vale do Acre, por exemplo, quando isso ocorre pela intensidade dessas massas de ar. E quando elas se intensificam na região, é porque elas vêm pesadas, não conseguem ultrapassar os Andes e se formam na região e, consequentemente, se precipitam. Agora, isso não é a explicação mais convincente. A mais convincente é de que essas massas se intensificam durante 3 meses, nos anos em que a população chama de bissexto. Agora, é coincidência? Não, não é coincidência. É um fato em que a gente já vem identificando esses períodos e ainda não trouxemos para a realidade os indicadores de como nós podemos efetivamente contrapor esse volume de chuva com a população que efetivamente vive na bacia hidrográfica. Quer dizer, agora, então, que esse negócio isso indica o seguinte, que pelo menos há 15 anos esse fato já vem existindo, e nós, efetivamente, não fomos eficientes no sentido de desocupar as zonas ribeirinhas que, efetivamente, o rio aponta como indicador dessas águas todo ano. E esse é um fato que nós poderíamos... Então, o principal ponto é aquilo que o próprio senador disse. Políticas de, efetivamente, retirar as pessoas das áreas de risco, as áreas ribeirinhas, que têm que ser tomadas urgentemente. Alain, se não for possível fazer essa retirada dessa população, por exemplo, você pode fazer aqui um modelo de como se adaptar a esses eventos climáticos. Por exemplo, se não for possível tirar todo o bairro Itacoaí, que acho que não vai ser possível, governo nenhum faria isso, mas que se erga todas as casas e se faça uma passarela na frente dessas casas até o asfalto, onde as pessoas possam ir e vir, mesmo que o rio... Transformar o Taquari numa Veneza. Numa Veneza. Seria isso? Seria, não. Será que isso vai acontecer? Todas as casas em estilo palafitas? Todas elas. E embaixo... Seria uma saída, um paliativo? E o cidadão... Não, e o cidadão ainda pode, da parte de baixo, na época de estiagem, ali colocar um agronegócio, ou um pequeno negócio, e que estimule a atividade no bairro, e que, ao mesmo tempo, ele possa estabelecer essa relação com o rio e com a economia. Então, existe uma relação entre enchente e ano bissexto. Existe uma relação. Existe. Todo ano bissexto, então, pode-se esperar existe porque uma no alagação. ano bissexto, as chuvas começam em dezembro.
e vão até março. Então, fevereiro, normalmente, é o mês mais chuvoso nessa época, nesses períodos. E isso está ocorrendo agora. Quer dizer, ocorreu em 84, ocorreu em 97 e está ocorrendo agora em 2002. Professor, a pergunta da Sueli Ribeiro Silva, ela diz o seguinte: eu gostaria de saber do professor, e gostaria que o professor informasse a todos os telespectadores, se é mito ou é verdade o que eu vi no National Geographic, que haveriam muitas chuvas em muitos países, inclusive na Amazônia, nestes últimos 15 anos, e que o calor também seria o mais intenso. Verdade, professor? É verdade. Verdade, Sueli. E assim, nesses momentos em que esses fatos vêm ocorrendo, acontece concomitante com uma grande discussão que se faz hoje sobre os eventos climáticos, sobre as mudanças do clima. E isso está se trazendo para a comunidade científica para discutir, aí não mais o efeito dessa chuva, né, mas como se adaptar a esses novos tempos de climas efetivamente que traga efeitos, digamos, colaterais para o meio ambiente. A Marlisete Birica, que também participou no bloco anterior com o senador Jorge Vento, disse o seguinte: eu não sou engenheira, mas há muito tempo eu acho que nós deveríamos fazer uma barreira para segurar a água da chuva, para não deixar o rio secar, e na cheia abrirmos as comportas para não alagar. O senhor concorda com ela? Não, Marlisete, eu vou dizer por quê, Marlisete. Na época de estiagem, o rio sai ali de 1,5 m e vai para 17,66 metros. Você imagina fazer uma barragem num rio que tem um caudal dessa altura, de 17 metros. Mas isso não é possível fazer esse tipo de contenção no rio Acre, porque ele desaba, ele destrói. Não segura. Ele destrói todo esse, qualquer equipamento que se coloque nessa região. Não porque a força do rio faria, mas é porque o solo não permite essa segurança. Pergunta do João Marcos Luz: quando acontece esse tipo de enchente, professor, de quem é a culpa? Existe um culpado? Existe nós. Nós, os técnicos, os governos, os prefeitos, que não tomam decisões que precisam ser tomadas quando se tem um plano diretor, que esse plano diretor mostra claramente as zonas de ocupação efetiva e as ocupações sazonais, e isso não acontece. Então, nós somos responsáveis, nós estamos agredindo o rio e efetivamente, agora estamos achando que o rio está trazendo calamidade para nós. Professor, como falamos no bloco anterior e no início desse bloco, o rio está com 17,46 metros. A maior enchente, a de 97, chegou a 17,66 metros. No entanto, alguns técnicos dizem que essa é a maior alagação pelo o número de casas atingidas. A cidade cresceu e mais bairros foram atingidos, mais casas foram atingidas, mais pessoas ficaram desabrigadas em Rio Branco e em Brasileia. O senhor concorda? O volume de água permanece menor, sim. A 97, o volume de água é bem maior. Em atendimento à população, esse sim, acrescentou e muito, porque hoje, na época em 97, a população é 260 mil habitantes, média. Hoje estamos com 314. 314. Então, essa relação é bem maior e, efetivamente, o número de atendimento é bem maior. E, na época, nós atendemos 32 mil famílias em abrigos. Esse ano deva ser um pouco mais do que isso, pelo menos para 60 mil famílias em abrigo, em função do volume de água. Professor, qual é o primeiro sinal de que o rio está realmente com vazante? A gente sabe que as chuvas que acontecem nas cabeceiras, eu estive em Ampare, eu vi a situação de Assis Brasil ali também, uma situação, a cidade peruana debaixo d'água até, inclusive o governo do estado está ajudando a população peruana ali, que está completamente desassistida. Nós só vamos ter vazante do rio Acre quando parar de chover nas cabeceiras? Isso é um fato? É um fato, mas não explica a vazante do rio. Veja bem, nessa época do ano em que o rio está aí com 17,40 metros, ele espalha na várzea pelo menos 1 quilômetro ou 1,5 quilômetros de várzea. Até que essa água volte para o canal e comece a escoar, leva no mínimo 15 dias. Então, a gente tem que olhar para esse fato, porque do ponto de vista ecológico, assim, talvez a dádiva da natureza é fazer com que as chuvas ocorram na região nessa intensidade, porque aí irriga a produção ecológica dos sistemas. Para o meio ambiente, não. Para o meio ambiente, se ele não encontrar um meio ambiente que dê resposta a essa vazão,
aí traz problema como está acontecendo hoje com a nossa população. Professor, como pesquisador, como cientista, essa enchente, esse volume de água deve permanecer durante quanto tempo, haja vista as previsões meteorológicas, o nível de chuva nas cabeceiras? O senhor acha que nós vamos ter esse nível de água durante quanto tempo em Rio Branco e nos municípios atingidos? É difícil estabelecer uma data limite para esse nível de água, mas pelas previsões que a se confirmar, pelo menos mais 15 dias... 15 dias, mais 15 dias esse rio estará ainda com 15 metros em sua calha. Ou seja, muita gente ainda desabrigada. Muita gente desabrigada. Professor, a gente que tem acompanhado os boletins meteorológicos, vemos aqui também pelos portais de previsão de tempo que há muita chuva prevista para março. É possível prever um repiquete, o senhor como cientista, desse tipo de alagação? Ou quando acontece esse tipo de alagação de enchente, quando dá vazante ela realmente acaba e a gente... Enfim, é possível prever um repiquete, professor? Prever repiquete não, mas já tem acontecido repiquete. 96, esse fato ocorreu, não em grandes proporções, não chegou a atingir... Foi em 2006? 2006, muitas casas, mas assim, é possível que aconteça agora em 2012. Mas assim, pelo que está se desenhando em termos de previsão das chuvas, até abril o rio ainda terá bastante água e efetivamente não pode se descuidar das técnicas e dos cuidados que a gente tem com a população. Eu também agradeço a participação aqui pelas redes sociais da Sueli Ribeiro, da Marlisete, do João Marcos Luiz, Cleonice Trindade, Fátima Madeira e todos os que enviaram aqui seus comentários, suas perguntas para o Gazeta Entrevista. Professor, nosso tempo está estourado. Muito obrigado pela sua vida. Muito obrigado mais uma vez pelas explicações, professor. Prazer. Para vocês de casa, muito obrigado pela sua audiência, seu carinho. Continue enviando seus donativos para os postos de arrecadação espalhados pela cidade. Fiquem todos com Deus no coração e até amanhã.